hoje eu queria que a gente conversasse sobre o novo alfabeto. Não é uma sala de aula, mas eu queria que a gente visse sobre isso. Essas primeiras letras, essas 4 primeiras letras, são do nosso alfabeto comum, né? A, B, C e D. Todo mundo conhece. Mas hoje eu queria conversar com vocês sobre um novo alfabeto. E eu queria pedir desculpa aos professores que estão aqui pela ousadia de eu ensinar um novo alfabeto para vocês. Mas eu gostaria que a gente conhecesse esse alfabeto agora, que se chama O, B, D e C. Vou falar mais uma vez para a gente gravar. O, B, D e C. E esse alfabeto, ele forma uma palavra, que é obedecer. E, na verdade, essa palavra, esse alfabeto, tem que ser o alfabeto da nova criatura. Né? A palavra de Deus diz que as coisas velhas já passaram. Né? Então, assim, esse tem que ser o nosso alfabeto, o alfabeto da nova criatura. Só que antes da gente ler o texto bíblico, eu gostaria de falar um pouquinho sobre obedecer. Só para a gente formar uma base. Aí depois a gente lê o texto, tá bom? Aí eu coloquei aqui a definição, isso é segundo um dicionário. Obedecer, agir de acordo com o que foi estabelecido, cumprir, executar, estar sob determinado comando ou dependência. A definição já é muito clara, não tem muito o que explicar. E, na verdade, hoje em dia, obedecer não está muito em moda, não. As pessoas não gostam, as pessoas não querem, elas querem, assim, burlar leis, querem assim, não, ninguém me manda. As frases da atualidade, né? Eu sou resistência, ou seja, eu vou contra, eu não vou obedecer. Meu corpo, minhas regras, quer dizer, eu faço o que eu quero. Então, isso hoje é o que está na moda. Só que se a gente parar para pensar, a gente vai ver que nós obedecemos o tempo todo. Então, não deveria ser um mistério para nós. Né? Desde criança, nós temos que obedecer aos nossos pais. Né? As crianças, os jovens, adolescentes, eles obedecem aos pais, pelo menos devem obedecer. Então, a gente está exercendo obediência. Quando eu estou numa escola e um professor passa um trabalho, quando eu faço aquele trabalho, na verdade, eu estou obedecendo àquela ordem que ele deu de fazer o trabalho. Quando eu vou num médico e ele avalia e ele passa uma determinada prescrição e me dá as orientações, olha, você vai tomar esse remédio de tantas em tantas horas, durante tanto tempo. E eu faço aquilo, na verdade, eu estou obedecendo. Então, por que o mistério? Por que falar, eu não obedeço, eu quero, ninguém me manda? Por que isso, se a nossa vida é feita de obediência? E aí, só mais uma coisa, por que quando chega diante das coisas de Deus, nós, às vezes, nos mostramos tão reticentes? Não vou obedecer, não. Não, Deus falou, mas Ele falou para eu ir por aqui, mas eu vou por ali. E a gente fica relutante, com medo de seguir as orientações dEle. Olha o que diz Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vamos voltar só na primeira parte? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. Se Ele é o Senhor, Ele manda. Se Ele é o Senhor, Ele dita as regras. Se Ele é o Senhor, Ele dá as ordens. Só que, na prática, nós substituímos essa questão, se você confessar a sua boca que Jesus é o Senhor, por se você confessar que Ele é o seu Salvador. E não tem nada de errado nisso, por favor. Não tem, porque, afinal de contas, foi a obra redentora de Cristo. Ele nos redimiu da miséria, da morte e da doença. Então, foi uma obra redentora. Então, na verdade, se Ele nos redimiu, Ele nos salvou. Então, Ele é o nosso Salvador, sim. Não há erro nenhum em falar isso.
Só que a palavra diz que nós confessamos Ele como Senhor. Olha, eu te reconheço como Senhor, com toda a sua grandeza, com toda a sua majestade e toda a sua autoridade. É isso que eu reconheço nele. E se Ele é Senhor, é porque eu sou servo. Aí alguém vai dizer, não, mas nós somos filhos de Deus. E é verdade. A palavra diz que Jesus, através do sacrifício de Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus. É verdade isso. Ele nos adotou, nós somos filhos dele e ele nos trata como filhos extremamente amados. Só que, apesar de sermos filhos, nós não deixamos de ser servos, porque ele é o Senhor. E se há um Senhor, há um servo. Só que nós somos servos que não somos tratados mais como escravos, mas tratados como filhos. Filhos muito amados. Então, eu queria formar essa base com vocês, só para a gente poder agora ler o texto e conversar sobre esse novo alfabeto. Tudo bem? Vamos lá, então. Eu vou ler aqui, tá, gente? No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos orar? Senhor, muito obrigada porque nós cremos que Tu estás aqui entre nós. Senhor, nós agora vamos estudar a Tua palavra, Pai, e queremos Te pedir que Tu fale aos nossos corações, Pai. Tenha total liberdade aqui, Pai, para falar o coração de cada um de nós, Pai. E mais do que apenas ouvir, Pai, que nós desejemos sair daqui praticando a Tua palavra, Pai. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, deixa eu dar um cenário aqui, um pano de fundo para vocês. A palavra disse que Jesus, Maria estava lá, Jesus e seus discípulos, eles foram convidados para uma festa. E, lógico, uma festa de casamento era um momento de alegria. Havia alegria naquele lugar, havia contentamento, havia regozijo ali. Estavam todos se divertindo. Só que, de repente, um problema foi identificado. O vinho acabou. E o vinho, na verdade, ele simboliza a alegria. Ou seja, estava dizendo, a alegria acabou. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu estava lendo um pouquinho, e estavam falando, nos livros que eu estava lendo, que numa festa, quando o vinho acabava, essa é a palavra que eles usavam, era uma desgraça para o noivo. Era uma vergonha o vinho acabar. Porque simbolizaria que a festa teria que acabar, porque a alegria tinha acabado. E aqui na Bíblia, nesse texto, não relata a razão do porquê esse vinho tinha acabado. De repente, não foi calculado direito, eles calcularam uma quantidade e tinham um número maior de convidados. De repente, até compraram uma quantidade
certa de vinho, mas os convidados beberam mais do que o esperado. Não fala. Mas também nesse contexto aqui não interessa o porquê acabou. A questão é, o vinho tinha acabado. Ou seja, a festa ia acabar. A alegria estava acabando. E quantas vezes na nossa vida, eu acredito que talvez todos aqui, né, eu acredito que talvez 100% ou quase isso, né, já tenham vivido situações em que, de repente, a tristeza chegou. De repente, a alegria foi embora, o vinho acabou, a festa acabou, tudo que estava indo assim maravilhosamente bem, que a gente estava celebrando, de repente acabou. Eu já vivi isso. E eu vou contar aqui rapidamente para vocês. Já tem muitos anos, eu trabalhava, eu dava aula numa faculdade de enfermagem. Ia começar um novo período. E eu cheguei, me preparei toda, programei a minha apresentação do período, programei a minha aula de apresentação e fui para o trabalho. Chegando lá, quando eu fui pegar a planilha, né, eu achei estranho, porque eu não vi meu nome ali naquela planilha. E eu, tem alguma coisa errada. Mas eu não tinha sido comunicada de nada. Eu tinha terminado as aulas, a gente tinha entrado de férias, tudo normal, tudo certo, e estava apenas retornando depois das férias. E não vi. E aí comecei a pesquisar, né, procurar saber, e aí realmente veio a constatação. Eu tinha sido demitida. Só que eles não tinham me avisado, eu não estava sabendo de nada. Né? Já tinham até colocado um outro professor no meu lugar. E naquela hora, gente, foi literalmente como se o vinho tivesse acabado e a festa tinha acabado. Eu senti como, né, na expressão popular, tivessem puxado o meu tapete. E, imediatamente, eu vou ser muito sincera, eu fiquei segurando o choro, porque eu fiquei arrasada e também preocupada, porque, na época, quer dizer, além de eu gostar muito daquele trabalho, eu amava dar aula ali, mas o meu salário também entrava nas despesas de casa. Ou seja, a gente tinha um planejamento e, de repente, literalmente, de uma hora para outra, aquela quantia não ia estar mais ali. E eu fiquei muito triste. Estava triste, querendo segurar o choro. E eu fui procurar um telefone para poder ligar para o Bernardo, né, para o meu esposo, para poder contar para ele. E quando eu cheguei, não tinha celular nessa época, né, acho que estava começando, nem me lembro. E quando eu cheguei, eu encontrei um telefone. Quando eu ia ligar, antes de eu ligar, eu olhei para o lado e vi que ali numa mesa que tinha ao lado do telefone, isso lá no local onde eu dava aula, ali do lado do telefone tinham vários papéis com várias porções da palavra de Deus, vários versículos escritos, né, várias folhas. E naquela hora eu percebi uma direção muito forte no meu coração, e o tempo todo eu estava orando: Senhor, o que vai ser? O que a gente vai fazer? Como é que vai ser agora? Meu filho mais velho, o Vitor, ele era pequenininho. Como eu vou fazer agora, Senhor? E aí, naquela hora, eu percebi uma direção muito forte para pegar um papel. E eu peguei aquele papel. E quando eu peguei, tinha exatamente esse versículo aqui. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos, e as regiões montanhosas virarão planícies. Na hora que eu li esse versículo, ele veio assim, sabe, de encontro ao meu coração. E uma paz muito grande entrou no meu coração. Eu continuava triste, estava triste, só que ao mesmo tempo que eu estava triste porque eu tinha perdido o emprego, ao mesmo tempo uma paz, que era a paz de Cristo, começou a inundar meu coração, me dando a certeza de que Ele estava tomando conta e que Ele ia acertar o que estava errado. Ele ia aplanar, né, o que estava elevado, Ele ia encher o que estava mais baixo, mas Ele ia tomar conta e Ele não ia desamparar a gente. Mas aí, para vocês verem o que aconteceu, quando eu fui assinar minha rescisão contratual, eu descobri, que eu não sabia disso,
que o professor ele tem um período certo que ele, pelo sindicato, né, que ele pode ser demitido. Se ele não for demitido naquele período, a instituição tem que pagar multa, tem uma série de encargos. E, claro, o que aconteceu? Eu tinha sido demitida fora do período estipulado pelo sindicato. E aí, o que aconteceu? O Senhor falou que Ele ia fazer, né? O que aconteceu? Vocês acham que eu fui reintegrada à firma? Não, não fui. Só que isso aconteceu em agosto. E de agosto até abril do ano seguinte, eu literalmente fiquei em casa, cuidando do meu filho. E todo mês eu ia lá receber o meu salário integral. Porque eles não podiam ter me demitido. Eles teriam que pagar uma multa tão grande que não valeria a pena. Valia a pena eles me manterem como funcionária, mesmo sem estar dentro da sala de aula, eles me manterem como funcionária com o meu salário, com plano de saúde, com todos os benefícios dos cursos que eu tinha, né, os acréscimos no salário, fundo de garantia crescendo, era preferível, né, falando humanamente. Mas eu sei que era o Senhor. E só em abril do outro ano que eu fui lá e assinei a rescisão contratual. E recebi o meu fundo de garantia. E para completar a bênção, na época, eu fui uma das... Várias pessoas estavam sendo demitidas. E eu fui uma das últimas em que consegui pegar o meu fundo de garantia integral. Todas as outras pessoas que vieram depois, eles estavam entrando numa situação tão difícil financeira que eles parcelavam, faziam acordo, parcelavam em 10 a 12 vezes, né, o fundo de garantia do funcionário. E como o Senhor completa a obra, esse valor foi o valor que, juntando só com mais um pouquinho, foi o valor que nós tínhamos, e eu não vou contar agora, porque isso já é um outro testemunho, o valor que nós podemos dar para a nossa casa que nós moramos hoje. O Senhor sabe de tudo, querido. E deixa eu te falar uma coisa, a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, essa palavra serviu para mim há anos atrás, mas ela continua viva e ela pode servir para a tua vida hoje. Eu não sei qual a situação, o que você está passando, mas se tem morros e montes, o Senhor é poderoso para aplanar. Se existem vales, regiões baixas, o Senhor é poderoso para também nivelar todas as coisas. Basta você crer, basta você obedecer, você colocar a palavra de Deus em prática, você crer no que a palavra de Deus diz. E aí, a gente continua agora. Vamos voltar para o texto. Isso aqui foi só um parêntese. Vamos voltar para o texto. IPC. Vocês vão... O que é isso? Eu falei que a gente estava como se fosse numa sala de aula, né? Que estou ensinando um novo alfabeto. IPC é uma sigla que eu nunca mais esqueci. De um professor, quando eu estava no equivalente, hoje em dia, ao 6º ano. Ele era um professor de matemática e quando tinha algum item que era muito importante, alguma fórmula, alguma coisa que a gente não podia esquecer, era essencial, ele colocava IPC, que significava importante pra caramba. E eu uso isso até hoje, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu estou escrevendo, eu não posso esquecer daquilo. Se vocês forem ver as minhas anotações, está ali. IPC, importante pra caramba. E é isso que eu queria agora, esses itens que vão vir agora, eu queria que vocês guardassem isso, porque todos eles são importantes pra caramba. E a gente não pode esquecer. Mas vamos lá, vamos relembrar aqui. Né? O vinho tinha acabado, a alegria ia acabar, a festa ia acabar. E Maria percebeu isso, ela percebeu esse problema. E aí a gente leu que ela chegou para Jesus e falou para ele, Jesus, olha só, né, minha linguagem, né, o vinho acabou, né, a festa vai acabar, ela não falou isso, mas a festa vai acabar, a alegria vai acabar. E aí a palavra de Deus diz que Jesus virou para ela e falou assim, mulher, tem uma outra tradução que fala assim, mulher, que tenho eu contigo?
Ainda não é chegada a minha hora. E quando a gente lê isso, parece que Jesus foi rude, né? Parece que ele foi rude, desculpa aqui até a palavra, parece que ele foi mal educado, né? De chegar assim, mulher, que tenho eu contigo? Porque, gente, eu vou ser sincera, se um filho meu chega para mim, mulher, que tenho eu contigo? O quê? Me respeita, porque eu sou sua mãe. Olha como você fala comigo. Engole isso agora. A gente ainda bota o dedo e dá ênfase no agora para mostrar autoridade, né? Mas só que não era assim. Jesus não faria isso. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Mulher, naquela época, ela tinha uma outra conotação. Não era um termo pejorativo ou um termo qualquer. Significava, tinha a conotação de querida, amada. Então, era como se Jesus estivesse falando assim, querida, essa situação não é para a gente resolver. Essa situação é para o noivo, para os donos da festa resolverem. Nós somos apenas convidados. Só que Maria, ela foi e respondeu a Jesus no mesmo nível, né? A palavra diz que ela virou e foi para os serviçais, né, que estavam ali e falou para eles, façam tudo o que ele lhes mandar. Eu acredito que quando Jesus falou isso, Maria virou, e virou, deixou ele ali e virou para os serviçais, olha, façam tudo o que ele lhes mandar. E aqui, queridos, a gente começa a ver tudo por trás dessa história. Porque a Bíblia diz que esse foi o primeiro milagre que Jesus fez. Então, Maria não estava ali falando, olha, ele vai transformar água em vinho. Olha, ele vai fazer um milagre. Não, ela não sabia. Jesus não tinha feito ainda. A palavra diz que ele não tinha feito, que esse foi o primeiro milagre. Só que Maria era a mãe dele. Ela conhecia ele, ela convivia com ele. Então, eu acredito que quando ela falou, façam tudo o que ele lhes mandar, que na verdade é obedeçam, né? Eu acho que nas entrelinhas, né, ali por trás, ela chegou para eles, né, para aqueles serviçais e falou assim, olha só, aquele ali é o cara. Aquele ali é o que pode resolver essa situação. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu não tenho ideia, mas eu convivo com ele. Eu já vi situações difíceis, muito difíceis, em que ele teve uma solução, em que ele teve uma direção. Então, vocês, eu não sei o que ele vai fazer, mas vocês obedeçam, porque se alguém aqui tem uma solução para esse problema, é ele. E, gente, com isso, ela aponta a direção que, na verdade, é a solução, e foi a solução, a gente vai ver, né, mais lá para frente, foi a solução daquele problema. E só aqui para continuar, Jesus continua sendo a solução para qualquer coisa na nossa vida, ainda hoje. Ele continua sendo a solução. Ah, mas Lília, o meu problema é grande demais. A palavra diz que as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Ah, Lília, mas o meu problema é pequeno demais, ele nem vai se importar. Gente, um Deus que sabe quantos fios de cabelos nós temos, é um Deus que se preocupa com detalhes. Um Deus que falou, né, que me deu aquela palavra, olha, você foi mandado embora, eu estou contigo. Eu vou te sustentar e sustentou. É um Deus que é a solução. Então, ainda hoje, ele é a solução. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o que a Maria falou, né? Façam tudo o que ele lhes mandar, ou seja, obedeçam. E o que aconteceu? Antes de acontecer, vou falar aqui. Aqueles homens, aqueles serviçais, eles realmente obedeceram a Maria. Aquela direção que ela deu, né? Porque eles também obedeceram a ela, porque quando ela falou, façam tudo que eles vos mandar, e eles foram na direção de Jesus para poder saber o que Jesus ia falar, eles estavam obedecendo também àquela instrução da Maria. Então, eu coloquei essa frase aqui, os milagres de Deus não estão condicionados apenas à nossa capacidade de acreditar, mas de obedecer.
Sabe por quê, queridos? Porque aqueles homens, eles poderiam ter, a Maria ter falado, olha só, ele tem a solução. Vai nele, porque ele vai fazer alguma coisa que vai dar a solução. Vocês acreditam nisso? Acreditamos. E continuarem parados. Ou então, acreditamos, mas a gente vai dar o nosso jeito. A gente vai tentar resolver de uma outra forma. Ia acontecer milagre? Não, não ia. Não ia adiantar nada. Então, isso serve para a nossa vida. Não basta a gente apenas acreditar que nosso Deus ele é poderoso para fazer milagre, mas nós temos que pegar e colocar a sua palavra em prática, em crer no que ele falou. Deixa eu te dar uma definição aqui muito simples sobre fé. Porque obediência está intimamente ligada à fé. Sabe por quê? Uma definição muito simples diz o seguinte, que fé é você acreditar que o que Deus disse é verdade. Simples assim. Numa linguagem muito simples. E se eu acredito que o que Ele disse é verdade, eu confio. Se eu confio, eu não tenho medo de seguir as orientações dEle. Eu não tenho medo de me render à palavra dEle, a me render à direção que Ele dá. Sabe por quê? Porque eu confio, porque eu acredito. Então, não adianta eu falar, eu acredito e eu vivo contrário à palavra de Deus. É uma incoerência. E, queridos, eu não estou falando aqui de uma religiosidade. Então, significa que eu tenho que fazer isso, fazer uma série de coisas, tipo uma barganha para conseguir as bênçãos de Deus? Não, de maneira alguma. Eu não estou falando isso. Isso é religiosidade. Não é isso que a gente fala, que Jesus mostra. Ele quer relacionamento. Eu vou pegar aqui, que eu ouvi no Instagram, né, eles botam uns trechinhos da mensagem, foi uma mensagem que o pastor André pregou, eu acho que foi até agora, né, bem recente, em que ele falou um pedaço assim, que a igreja, né, precisa entender que a gente não precisa fazer mais nada para ser aceita, para ser amada. A gente não precisa fazer mais nada, porque Jesus ele já nos aceitou, Ele já nos amou, Ele já nos resgatou. A gente não precisa fazer uma série de regras para poder obter as bênçãos de Deus. Não, Ele já se entregou, Ele já te amou completamente. Mas então, aí me lembro que ele continuou falando, mas aí depois de você entender isso tudo, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com esse amor tremendo que Ele se deu por você, em que Ele mesmo se deu por você? O que você vai fazer com esse amor? Como que você vai retribuir isso? Gente, então, a obediência, ela está também intimamente ligada ao nosso amor a Deus. Sabe por quê? Porque quando eu paro e eu reconheço e eu entendo que foi um amor tremendo, que Ele me redimiu, que Ele me comprou, o que Ele sofreu por mim. Quando eu entendo isso, eu quero viver para Ele. Quando eu entendo isso, eu quero me lançar e falar, Senhor, eu quero te servir, porque não para obter bênçãos, mas eu quero te servir porque eu te amo. Eu quero me render a Ti porque eu te amo. Eu quero ter intimidade contigo porque eu te amo e eu quero viver para Ti. E quero que as pessoas que estejam ao meu redor vejam esse amor que eu sinto por você através da minha vida. Através do que eu faço, através de como eu vivo a Tua palavra. A própria palavra diz, né, que aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos é esse, e tem uma tradução que fala, esse realmente é o que me ama. Aquele que guarda é aquele que obedece, é aquele que vive as promessas, a palavra de Deus. Então, não tem religiosidade, querido. Tem entrega.
Tenha desejo de amá-lo mais e mais. Deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais você se rende, quanto mais você se entrega, quanto mais você obedece em amor, porque o jugo dele não é pesado. Quanto mais você faz isso, mais você quer fazer. Mais você quer obedecer. É uma fonte inesgotável. Mas vamos continuar. Por que obedecer? Já falei um pouquinho, né? Por que obedecer a Deus é tão importante? E eu acabei de falar, porque a obediência prova o nosso amor a Deus. E a gente viu que a Maria falou, olha, vai lá, façam o que ele mandar vocês fazerem. E Jesus foi e deu uma ordem realmente estranha, né? Ele foi e falou assim, encham os potes com água. E os encheram até a borda. Eu estava lendo no original, essa palavra encham, encher, no original, quando Jesus falou encham os potes com água, ele estava falando, no original significa encher até o topo, encher completamente. Por isso ali está falando que eles obedeceram, eles encheram até a borda. Mas não foi uma ordem estranha? Com certeza foi. O vinho, o que tinha acabado era o vinho. E Jesus vai e fala para encher de água. E quando a gente fala, às vezes antes eu pensava isso, mas depois eu me entendi. Parece que assim, mas não era a água que acabou. Só que essas talhas que ele mandou encher, gente, não eram nem água para beber. Eram talhas que estavam cheias de água para rituais de purificação dos judeus. Eles não entravam ali naquele recinto sem lavar as mãos, lavar os pés. Então, eles faziam esse ritual. Foi essa água, né, esses potes que ele mandou encher. Mas, mesmo assim, era uma ordem estranha. E aqueles homens poderiam ter questionado Jesus. Não, tudo bem que ela falou para a gente fazer o que você mandar, né? Mas tudo tem limite. Está esquisito isso. Não foi a água que acabou, foi o vinho. E essas vasilhas, elas nem são de água para beber. Como é que você manda fazer isso? E aí eu te pergunto, você já recebeu alguma direção estranha de Deus? Mas estranha, mas assim, dentro da palavra, né? Não é coisa assim mirabolante, não. Estranha, mas dentro da palavra. Você já recebeu? Eu já recebi, gente. Algumas, mas só vou contar uma agora, porque senão não vai dar tempo. Há muito tempo atrás, eu já contei isso aqui algumas vezes, quem é meu aluno da Atos aqui viu que eu já contei, eles vão lembrar. Eu recebi uma direção estranha de Deus. Eu era noiva, né, meu marido agora, com o Bernardo, nós éramos noivos e o nosso noivado acabou. Então, normal, isso pode acontecer. Né? Acontece tantas pessoas. Só que eu recebi, e aí, gente, foi uma direção muito específica. Eu recebi uma direção de Deus muito clara. Você vai esperar, porque eu vou restaurar esse noivado. Porque eu tenho propósitos, é da minha vontade. Então, você vai esperar. E naquela hora eu tinha que decidir. Eu espero ou não? Eu obedeço ou não obedeço? Porque a questão da obediência sempre passa pela nossa escolha. Aqueles homens também tinham a opção de não encher de água. Quando Jesus deu essa ordem, eles tinham a opção de falar, não, Jesus, isso aí está muito esquisito, eu não vou não. Mas eles decidiram obedecer. E eu também decidi obedecer. Só que o Senhor foi mais além, foi colocando no meu coração. Espera, mas continua fazendo teu enxoval, não para não. Você vai fazendo como se nada tivesse acontecido, como se você tivesse noiva ainda. E eu obedeci, e eu fui fazendo. E é claro que era esquisito, né? As pessoas achavam esquisito, a circunstância era esquisita. Mas eu tinha certeza, o Senhor confirmava na palavra, o Senhor dava uma série de direções, eu vinha na oração o tempo todo, e o Senhor ia direcionando, e Ele ia confirmando. E eu fui seguindo essa direção dele. Foi fácil? Não, não foi fácil.
As circunstâncias tornavam isso difícil. As pessoas ao meu redor tornavam isso difícil, porque, como a direção não tinha sido para elas, elas não aceitavam a direção que eu tinha tido. Então, era estranho demais. E, por certo, eu não duvido nada, gente, daqueles homens terem passado por situações estranhas também, de alguém, mas, querido, por que vocês estão enchendo de água? Não é para isso. Eu não duvido, mas nem por isso eles desistiram. E eu fui fazendo, e eu fui caminhando assim. Agora, só tem um detalhe, eu tinha recebido essa direção de esperar nessa área. Nas outras áreas da minha vida, eu fui estudando, eu fui trabalhando, eu fui fazendo pós-graduação, as outras áreas estavam andando, era nessa área. Só que tem uma coisa, a cada decisão, a cada dia que eu decidia mais, eu vou obedecer, eu vou continuar obedecendo, mais paz eu tinha e mais fortalecida a minha fé ficava. A cada item em que eu ia e comprava para o meu enxoval e guardava lá em casa, cada item daquele que eu comprava, aquilo fortalecia a minha fé. E eu fui caminhando. E eu não duvido nada, gente, de que a cada passo que aqueles homens estavam dando em direção àquela direção que Jesus tinha dado, eu não duvido nada daquilo. Estava esquisito no início, mas eles estavam dando o passo e estavam sendo fortalecidos, porque o Senhor não desampara. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí vocês pensam, Lília, mas tudo bem, né? Isso aí durou 2 meses, 3 meses. Não. Durou 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses. Difíceis? Sim, difíceis. Não foram fáceis. Só que, gente, o que eu cresci, porque eu vi o Deus do impossível agindo e me sustentando. E agora eu vou parar o testemunho aqui. Não acabei, não, mas eu vou voltar daqui a pouco, tá? Cenas dos próximos capítulos. Então, nós já vimos que a obediência prova o nosso amor. Um outro item aqui. Por que é tão importante obedecer a Deus? Porque demonstra a nossa fidelidade a Deus. Queridos, como eu falei, a cada momento aqueles homens estavam tendo que mostrar que eles estavam sendo fiéis àquela palavra. E deixa eu voltar aqui, nesse item, para poder ver um detalhe aqui desse versículo, né, que o Senhor falou, encham os potes com água e encheram até a borda. Agora, vamos pegar um pouquinho e falar um pouquinho dessas talhas. Ali eram talhas para a purificação dos judeus. Eram talhas enormes, o próprio texto fala que elas cabiam entre 80 a 120 litros de água. E, com certeza, eles tiveram que pegar vários cântaros para ir enchendo aquilo, porque não tinha como conseguir carregar aquilo, para enchendo. Mas vamos falar das talhas. Fala também no texto que eram talhas de pedras. E essas pedras, quando elas eram brutas, elas iam sendo entalhadas e que formavam aquela cavidade para que se pudesse colocar água. E a gente vê que existiam talhas de diversos tamanhos, né? Se umas cabiam 80, outras cabiam, de repente, 100, outras cabiam 120 litros. Cada uma tinha uma capacidade, porque cada uma dependia essa capacidade, dependia de quanto ela tinha sido entalhada, né? O quanto eles tinham conseguido entalhar. Agora, vamos deixar as talhas de lado. E vamos falar do nosso coração. Como está seu coração? Ele é uma pedra bruta em que, não, eu não deixo o Senhor entalhar. Não, eu não vou permitir. Não, eu não obedeço. Ou o seu coração, você está permitindo que o seu coração seja entalhado, que o Senhor vai entalhando ali, vai entalhando, vai quebrando, vai abrindo espaço para encher de água. Como está seu coração? Porque quanto mais você se render, quanto mais você se entregar, mais ele consegue talhando, mais ele vai talhando e mais vai cabendo água.
Mas tem um outro detalhe também, a gente já vai voltar nisso. Tem um outro detalhe muito interessante, que Jesus falou assim: encham os potes com água. Ele falou para aqueles homens: olha só, vocês vão lá e vocês vão encher. Queridos, Jesus sempre nos convida para participar do milagre com Ele. Vocês entendem que para Ele seria a mesma coisa, tudo seria milagre, Ele transformar a água em vinho, ou Ele fazia aparecer o vinho do nada? Poderia, tudo é milagre. Mas Ele frequentemente nos convida para nós participarmos do milagre com Ele. Ele chega e fala assim: o que você tem nas tuas mãos? Qual a matéria-prima que você tem para que eu possa pegar essa matéria-prima e transformar num milagre? Qual a matéria-prima que você tem? Se lembra lá do profeta Eliseu e da viúva? Falou assim: o que você tem? Ela: eu só tenho um pouquinho de azeite. Foi o suficiente. E trouxe provisão. Se lembra na multiplicação dos pães? Chegou André e falou assim, Jesus perguntou: o que nós temos? Aí André falou assim: tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. E ele poderia ter parado aí, né? Mas ele continuou: mas o que é isso para tanta gente? 5 pães e 2 peixinhos foi o suficiente para que Jesus transformasse e alimentasse aquela multidão e ainda sobrasse. Sabe por quê? Porque Ele não está preocupado com a quantidade do que você vai entregar nas mãos dele, se é muito ou se é pouco. Ele está preocupado, Ele está querendo ver a tua disposição em entregar, a tua disposição em obedecer a direção que Ele te deu. Então, nunca pense: o que eu tenho é insuficiente, Deus não vai poder fazer nada. Ele faz. Nessa situação que eu estou contando, desse meu testemunho, do noivado, o que eu tinha? Ele falou para mim: o que você tem nas tuas mãos? Aí eu falei: só a fé de que tu podes fazer. Ele falou: então me entrega. Me entrega, coloca essa fé aqui, vem com essa fé. Vem com essa fé na minha direção e deixa que eu faça o resto. Então, eu estou te perguntando: o que você tem na tua mão? Eu não sei qual milagre que você precisa, qual água que precisa ser transformada em vinho. E não sei o que você tem, qual a matéria-prima. Mas o Senhor está te perguntando: qual a matéria-prima que você tem para me dar? E aí, para continuando, eles encheram de água. Água, querido, na palavra de Deus, ela tem referência. Na Bíblia, ela tem referência com a própria palavra e com o Espírito Santo. E aí eu te pergunto: você, como uma talha, teu coração como uma talha escavada pelo Senhor, o quanto você tem enchido de água da palavra e água do Espírito? O quanto você tem se enchido disso? O quanto você tem se enchido dessa água na sua vida para que você possa ver milagres? Sabe por quê? Se lembra? Uns potes cabiam 80, outros potes cabiam até 120. Quanto mais água, mais vinho. Quanto mais água, mais milagre. O quanto você está se enchendo, porque isso está diretamente proporcional à sua caminhada de milagres. Porque ele faz acepção de pessoas? Não! Ele nos ama igualmente. A palavra nos diz que Ele não faz acepção de pessoas, Ele ama a gente igualzinho, igualzinho. Só que se tem alguém que fala assim: eu não quero, eu não acredito, eu não vou me render, eu não quero viver de acordo com a palavra, o que ele pode fazer? Não foi ele que foi lá encher o pote, ele falou: encham os potes. Isso é responsabilidade nossa. Buscá-lo, desejá-lo, enchermos-nos dele é responsabilidade nossa. Somos nós que decidimos o quanto nós vamos deixar a palavra dele e o Espírito Santo atuar na nossa vida, queridos. Somos nós. Agora, quanto mais eu deixo, mais ele derrama, mais vai fluindo, mais eu vou ficando sensível a ele, mais eu quero mais eu quero e mais milagres eu vou vivendo. É simples assim, mas tem que ter uma decisão nossa. Nós temos que decidir. Continuando. Por que obedecer é tão importante?
porque demonstra a nossa fidelidade a Deus, nós já vimos. E se lembra que eu falei que foram 2 anos e 3 meses? Nesses 2 anos e 3 meses, como eu falei, não foi fácil. Só que, ao longo desse tempo, teve um dia que o Senhor deu essa palavra e que foi tremenda. O Senhor chegou e falou assim: fica você na dispensação do meu Espírito. E quando ele falou isso, essa palavra dispensação ficou no meu coração, ela não saía. E eu fui atrás de um dicionário bíblico, na época não tinha assim internet, né? E quando eu achei a definição, e agora eu achei de novo, né? Peguei para mostrar para vocês. Eu nunca mais me esqueci, eu sei de cor, mas eu fui no dicionário de novo para escrever certinho. Dispensação. Uma dispensação é um período de tempo durante o qual um homem no sentido genérico, homem ou mulher, é testado com relação à sua obediência a alguma revelação específica da vontade de Deus. Queridos, qual a direção que Deus tem te dado? Qual a dispensação que Ele tem mandado, que Ele tem falado? Fica nessa dispensação. É na tua saúde, é na tua família, é numa questão financeira. Qual a área em que Ele tem falado? Fica na minha dispensação. Fica crendo que eu vou fazer. Queridos, e só para terminar o testemunho, eu decidi permanecer na dispensação. E o Senhor restaurou. O noivado voltou. Em 7 meses, né, que nós tínhamos voltado, nós casamos. Só que marcamos o casamento com 3 meses de antecedência. Né? Em 7 meses, 3 meses. Em 3 meses nós marcamos o casamento. E o Senhor deu condições para fazer tudo. E sabe o que? Eu nem fiquei nervosa. Nem fiquei, meu Deus, como que eu vou refazer as coisas? Sabe por quê? Porque ao longo daquele período de obediência, eu já tinha feito meu enxoval. Quando o Senhor chegou e falou, toma a bênção, assim, tudo de uma vez só, eu já tinha tudo pronto. É isso que o Senhor faz, querido. Sabe, Ele aplana tudo, Ele resolve, Ele transforma. Creia nisso. E aqui, para a gente estar terminando já, por que obedecer a Deus é tão importante? Porque abre avenida para as bênçãos de Deus. Aqueles homens foram obedientes e vocês viram a transformação. E eles foram obedientes até o final. Depois que eles trouxeram, eles encheram o pote, a palavra diz que Jesus falou assim, agora vai lá, leva essa água. Aqui nesse texto que eu li fala o vinho, mas em outras traduções fala, leva essa água para o encarregado. E eles tiveram que ir crendo até o final. Mas quando eles chegaram lá, na hora que o Senhor falou, agora tudo bem, acabou a dispensação. Agora eu estou derramando vinho. A festa continuou. A alegria que estava acabando, ela voltou. Sabe por quê? Porque o Senhor é um Deus de milagres, querido. Creia nisso na tua vida. Sabe, não tenha medo de obedecer ao Senhor. Ele nunca vai te pedir algo que você não possa fazer. Ele nunca vai fazer isso porque Ele te conhece, Ele te ama profundamente. Eu contei aqui que eu fiquei aguardando 2 anos e 3 meses. E o Senhor, nesse tempo, Ele estava agindo, mas aguardando a concretização final da promessa dEle. Só que, de repente, para uma outra pessoa, 2 anos e 3 meses, ele ia ver que seria muito. Então, ele ia falar, você espera 2 meses, você espera 1 mês. Ou então, ele ia ver para outra, consegue esperar mais. Então, você espera 3 anos, você espera 4. Mas nunca vai ser além do que você possa. Porque Ele te ama, queridos. Porque Ele conhece, Ele sabe exatamente o vinho que você precisa e aonde você precisa. Isso aqui é para vocês guardarem. A obediência precede os milagres. Se vocês esquecerem de tudo que eu falei, guarda só isso. A obediência precede os milagres. E aqui é importante obedecer, porque glorifica Jesus no mundo. Quando você é abençoado, quando você
vive os milagres de Deus, não é só você que é abençoado, queridos. Ali a palavra diz que foi o primeiro milagre que Jesus fez e os seus discípulos creram nele. Quando você vive, decide se render e obedecer ao Senhor, e Ele faz o milagre, as pessoas que estão ao seu redor também são abençoadas. Elas olham para você e falam: o que é isso? Que Deus é esse? Que Deus é esse que fez isso na vida dele, na vida dela? Que Deus é esse? Eu quero esse Deus para mim. Isso edifica a vida delas, glorifica o Senhor, porque mostra quem Ele é. Então não se prive de viver os milagres de Deus. E ao mesmo tempo não prive outras pessoas de viverem os milagres de Deus, tendo a tua história como pano de fundo, querido. E agora fique de pé, a gente já vai terminar. E a última coisa que é importante pra caramba também, que é o convite. Na verdade, é a primeira coisa que tem que ser feita, mas eu deixei por último propositalmente. Aqui no texto diz que Jesus ele era um convidado daquela festa. Jesus já estava lá. Aquele noivo não saiu correndo, desesperado, na hora que viu que o vinho acabou, para poder convidar Jesus. Não, Jesus já estava lá. No momento de festa, ele já estava lá. E ele continua hoje esperando ser convidado para entrar na sua vida, ou para entrar numa intimidade maior ainda contigo. Ele nunca vai entrar de penetra. Que entra de penetra é o diabo, é o nosso inimigo, que entra para tentar roubar, matar e destruir. O nosso Deus não. Ele nunca entra de penetra. Ele fica ali, mas ele dá um monte de pista que ele quer entrar. Ele fica ali, batendo. Olha só, eu estou aqui batendo na porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo, e vai ser uma festa. E eu não vou deixar o vinho acabar, sabe por quê? Porque quando começar a acabar, eu já vou e já faço um milagre aqui, já faço um milagre ali, e a gente vai vivendo. Quando a dificuldade chegar, eu já vou aplanando, eu já vou acertando tudo, e a gente vai vivendo numa intimidade. Ah, querido, faça o convite a Ele. Faça: Senhor, vem. Eu quero viver mais para Ti. Eu quero viver milagres. Viva uma vida de obediência hoje, para que amanhã você colha milagres. Amém, queridos. Deus abençoe vocês.